Olá, mulheres positivas! Hoje eu recebo uma mulher que lidera uma das maiores empresas de empregabilidade do mundo, conectando milhões de pessoas a oportunidades concretas de trabalho todos os dias. Ela é CEO da Redarbor Brasil, que é detentora das marcas InfoJobs, Cato e Pandapé. Ana Paula Prado, seja muito bem-vinda a Mulheres Positivas. Eu que agradeço, Fabi. Muito feliz de estar aqui com você mais uma vez. Obrigada pelo convite. O prazer é todo meu. Preciso contar aqui para vocês, Mulheres Positivas, que a Ana Paula é nossa parceira há muitos anos, há mais ou menos 4 anos que ela colabora gratuitamente com Mulheres Positivas. Então aqui não é um jabá financeiro, é um jabá de amor mesmo e de oportunidades que ela faz aí com muita paixão, com muito amor. Então há 4 anos a gente conectou a API da InfoJobs no Mulheres Positivas no aplicativo para a gente oferecer gratuitamente milhares de vagas todos os dias para vocês mulheres. Então mulheres que estão buscando vagas de trabalho, vocês já sabem onde encontrar através do aplicativo Mulheres Positivas com a API que a Ana Paula gentilmente cedeu para nós, uma API específica só com um recorte de mulheres. Então, ela é uma mulher muito generosa, que ajuda, que quer fazer o melhor. É uma mulher positiva e muito inspiradora. Obrigada, Fabi. Todos os dias, então, temos vagas novas, né? Então, as vagas estão lá e todas podem acessar, gratuito, bem simples e conseguem se aplicar a vaga e para buscar, né? Não só buscar, mas encontrar o trabalho dos sonhos. Maravilhosa. Conta pra gente. Você está num momento importante da sua carreira, né? Então, você é presidente da Redarbor Brasil, você tem essas marcas enormes aí que geram milhões de empregos todos os dias. Conta pra gente como é que funcionou essa fusão, se as marcas se juntaram, não se juntaram, como é que está funcionando esse meandro aí de negócios que focam na empregabilidade da mulher e do homem brasileiro. Boa. Vou começar contando um pouquinho o que é Redarbor. Vamos lá. Então, o Redarbor é o segundo maior grupo de empregos do mundo. O headquarter fica na Espanha, em Barcelona. Porém, o negócio está baseado em Brasil e América Latina. Tá? Então, nós temos todos os países e houve uma compra há um ano atrás, 1 ano e meio atrás. A Redarbor, né, Global comprou 2 marcas importantes, Cato no Brasil e OCC no México. Depois disso também adquiriu Genoma Works, que é uma startup chilena. E acabou que no Brasil nós ficamos com um objetivo, né, de fazermos a fusão ali entre Cato, InfoJobs e Pandapé, porque já são marcas muito potentes no mercado, mas é uma fusão muito mais administrativa. Então, nós fundimos a corporação, né, os colaboradores. Então, hoje nós estamos em algo em torno de 400 colaboradores e nós fizemos todo um trabalho ali, né, de identificar, né, quais eram as áreas que tinham sinergias, o que nós deveríamos fazer, revisão de processos, enfim. Quais são as definições que nós já temos, né? Tanto InfoJobs quanto Cato e Pandapé são 3 marcas muito potentes, né? Então, InfoJobs e Cato, elas falam com o candidato, então elas ajudam na busca de um trabalho. E InfoJobs, Cato e Pandapé, elas também têm uma conexão com as empresas, né? Elas conectam as empresas aos profissionais. Então, manteremos as 3 marcas, trabalharemos de maneira independente cada uma das 3 marcas, porque elas se complementam, né? Nós temos fatias diferentes do mercado. Então, hoje, nós temos algo em torno de 30 mil empresas que buscam profissionais todos os meses no InfoJobs. O mesmo acontece, é algo em torno de 30 mil também de empresas que buscam profissionais através da Cato. Então, somamos juntas 60 mil empresas diferentes buscando profissionais e nós temos uma base de candidatos de 70 milhões de pessoas. 70 milhões de pessoas. Exatamente. Tá? Então, é um volume muito grande, né? E nós atendemos todo o Brasil, né? Todos os perfis de vagas, todas as classes sociais, enfim. Então, tem ali uma capilaridade muito grande dentro desse nosso mercado e nós trabalhamos com esse propósito, continuamos trabalhando com esse propósito, né, de ajudar as pessoas a conseguirem emprego dos sonhos. Então, essa minha fase de carreira, né, nós já estamos há 1 ano e meio, né, então foi um processo aí bastante complexo, mas nós já estamos, né, num momento já um pouco mais calmo, né? Então, todas as fusões que deveriam acontecer de processos, enfim, já aconteceram e agora a gente está muito trabalhando com a nossa estratégia de futuro. Ana Paula, e o mercado como um todo, né? Você estava me contando fora do ar que hoje a gente tem um momento positivo do ponto de vista da empregabilidade. Conta um pouco. Bom, a gente está ali, né? Agosto, nós acabamos de receber os dados, então nós estamos com a maior empregabilidade, né? Então nós temos uma menor taxa de desemprego, melhor assim dizendo, né? Então nós estamos num cenário que é positivo quando a gente pensa nos desempregados. Pô, né? Mas ainda tem uma taxa muito grande de desempregados? Sim, de fato, né? Temos um volume ainda de pessoas desempregadas no mercado muito alto.
porém, as ofertas, elas aumentaram. Então, qual que é a realidade que nós estamos vivendo? Então, temos mais ofertas, para as empresas está mais difícil contratar e para as pessoas, aquelas que têm uma qualificação, e daí, quando eu falo sobre qualificação, depende muito de qual área nós estamos falando, mas as pessoas qualificadas hoje, elas estão com um certo poder, Então, eu estou podendo, algumas vezes, escolher qual que é o meu trabalho, porque tem uma escassez de mão de obra. Então, é aquele momento em que as pessoas elas estão mais buscadas, recebem convite para mudar de emprego, enfim. Então, nós estamos nesse momento, além de que nós estamos no mercado de trabalho agora um pouquinho diferente, porque você não tem só o emprego formal, a gente sempre teve emprego informal, mas nós estamos com muito mais empreendedorismo no nosso país, então é uma novidade que nós estamos vivendo, e nós temos também toda a gig economy, que é o trabalho ou de um motorista de aplicativo, ou um entregador de aplicativo, enfim, que também acabam ajudando a compor a renda, e muitas vezes faz com que aquela pessoa, muitas vezes, isso emprega muita gente, é claro que não de uma maneira formal, mas faz com que essas pessoas elas tenham uma renda ali. Então, é um cenário muito diferente de alguns anos atrás, É um cenário de emprego muito diferente, mas é algo que favorece a população. Ana Paula, então um momento muito feliz, A gente tem aí um marco histórico, segundo o IBGE, 5,6% do Brasil apenas formalmente está desempregado, é isso? Exato. Menos de 6% da população está desempregada. É claro que a gente tem uma mudança aí de como é que a gente calcula a taxa, mas de fato é um marco, Nós estamos vivendo um momento em que nós temos um volume muito grande de brasileiros que estão empregados, que têm renda hoje no nosso país. Maravilhoso. Eu recebo, às vezes, no Mulheres Positivas, alguns comentários assim, o máximo aplicativo, mas por que você não coloca lá part-time para mãe que quer trabalhar só 6 horas, para mãe que quer trabalhar só de manhã? Você recebe esse tipo de feedback também? Sim. Sim. E daí existem vagas que têm essa escala, com uma escala ali diferente, uma jornada, na verdade. Uma jornada diferente, Mas não é a maioria. Não é a maioria, infelizmente. Mas eu vejo que as empresas elas estão tendo que se diferenciar em diversos sentidos para conseguir atrair esse profissional. E cada vez mais eu vejo empresas tendo essa flexibilidade. Então, em relação à jornada de trabalho, aumentando, daí entram outros fatores. Então, aumentando os benefícios que são ofertados, mas a jornada é um ponto que trazem como uma demanda e isso a gente já vê as empresas aplicando. Mas não é o comum. O próprio home office, Eu acho que eu vejo as gerações especialmente as gerações mais novas, que às vezes elas nem aceitam uma oportunidade de trabalho que pode ser boa porque tem que ir todos os dias no escritório. Exato. Aqui a gente tem essa mudança, Então, logo depois de pandemia, a gente acreditou que o home office ele fosse ser perpetuado, A gente fosse continuar, as pessoas trabalhando muito mais de casa. Recentemente, nós tivemos uma volta aos escritórios, então muitas empresas, inclusive empresas de tecnologia, enfim, elas anunciaram uma volta ao escritório. Então, continuamos nesse processo, mas hoje estamos muito mais no escritório do que no home office. Mas é claro que as pessoas elas buscam qualidade de vida, a flexibilidade é um dos itens mais valorizados. Então, hoje a gente tem salário como item mais valorizado e continua sendo salário. Continua sendo salário, Mas, em segundo lugar, a gente tem flexibilidade. Então, o fato de você ter dias trabalhando de casa e daqui flexibilidade, hoje em dia, a gente tem muito mais ofertas híbridas do que remotas, Então, a busca pelas ofertas híbridas continua, apesar de as empresas estarem nesse movimento, de voltarem para o escritório. Então, diminuíram-se os dias em casa, porém, alguns dias ainda continuam. Eu, particularmente, acredito no híbrido, mas tem gente que é super contra, que fala, pelo amor de Deus, o time de casa não trabalha. Será que só eu que tenho sorte que meu time trabalha bem de casa? Aqui é um tema bastante polêmico, Eu acho que são ideias diferentes, Então, eu entendo cada uma das ideias, cada uma das iniciativas, mas é claro, tem sempre um contraponto, Tem trade-offs, em qualquer escolha. E aqui você tem pontos positivos e pontos negativos. Mas eu tenho um time hoje que trabalha no modelo híbrido, muito mais em casa do que no escritório, Então, nós fizemos, inclusive, essa foi uma das transformações que nós tivemos no momento em que nós tivemos a fusão. Então, nós ficamos muito mais em casa do que no escritório. Temos pessoas em todas as regiões do Brasil, então isso ajuda muito, no fato de você contratar também, porque você sai das grandes cidades, Então, você diminui ali a fricção que você tem com outras empresas, enfim, E você tem
um desejo maior dessas pessoas trabalharem com a sua empresa. Então, hoje eu estou muito mais remota e híbrida, né, do que presencial. Mas Quantos eu dias? acredito que daí cada empresa tem que entender o que se encaixa melhor. Não, sem Quantos dúvida. dias na semana? Ixi, nós não temos nem dia na semana, Fabi. Depende muito da área, tá? Então, cada área hoje, cada gestor aplica, né, qual que é a sua política. Então, Legal, cada gestor é independente. Cada gestor é independente. Cada gestor é independente, ele aplica ali qual que é a política dele. É claro que nós temos encontros, né? Então, encontros que nós fazemos no escritório. Então, nós temos uma rotina, né, de um ritual que nós temos a cada 3 meses, que é o encontro que nós fazemos ali, né, uma leitura dos resultados e nós chamamos as pessoas para fazerem parte disso. Então, as pessoas se inscrevem e fazem parte desse momento, tá? Mas não é obrigatório. E tem alguns outros encontros que são obrigatórios, mas a gente pode dizer aí que são poucos que hoje são obrigatórios no ano. Tá? É assim que funciona. E nós estamos crescendo, então para nós faz sentido trabalhar dessa maneira. Claro, sempre estamos atentos aos resultados, estamos atentos à satisfação dos colaboradores, aplicamos sempre pesquisas e é isso, né? Entender como é que está o nosso público, como é que está o nosso resultado e aplicar o que é melhor ali para a gente naquele cenário. Maravilhosa. E outro tema polêmico também. Se você lê alguns sociólogos, por exemplo, o Harari, especialmente no último livro dele, o Nexus, ele fala muito sobre a desempregabilidade. Ele diz que, por causa da inteligência artificial generativa, que me ensinaram que existe uma diferença brutal entre a generativa e a inteligência artificial por si só, que muitas pessoas vão perder o seu trabalho e você vai ter um gap geracional, onde você vai ter aí um abismo de pessoas que vão perder o seu trabalho, vão se tornar obsoletas, não vão ter geração de renda e você vai ter um problema social enorme no país. Você concorda com isso? Você não concorda? Porque vai um pouco contra os dados econômicos atuais, né? Do menos de 6%, um marco histórico, e daí, segundo ele, você vai ter aí um tema seríssimo, né? Um abismo, uma desempregabilidade, uma falta de renda brutal. Você concorda, discorda? Será que as mulheres positivas têm que estar desesperadas, têm que estar felizes, têm que estar focadas em aprender a programar? O que você acha? Não, acho que desesperadas nunca, né? É importante nós estarmos atualizadas, né? Então, entendermos ali o que tem que ser feito nesse momento. Então, informação, educação é base, né? Então, estarmos informadas e sabermos que, sim, existem riscos, né? Então, é importante sempre nos desenvolvermos para as novas tecnologias, para os novos desafios, e é isso que também acaba acontecendo para todos os profissionais, né? Então, a IA já faz parte do nosso dia a dia, já faz parte do nosso dia a dia há muitos anos, mas como você disse, né, a IA generativa, ela trouxe muito mais essa percepção, então ficou muito mais nítido, né, que tudo vem se transformando e tudo vem se transformando cada vez mais rápido, né? Isso inevitavelmente vai passar pelos empregos, inclusive já está passando, né? Então nós temos agora muito mais vagas que contemplam o IA, por exemplo, do que nós tínhamos anteriormente. Mas é importante nós estarmos atentos e nos adaptarmos, tá? Que existirá um abismo, eu acho que aqui eu exagerou, não consigo, exagerou não um sei pouco. se exagerou, tá? Mas é importante a gente entender que é tudo uma transformação. Então os empregos, eu entendo, né, que eles mudarão, né? Então nós temos determinados empregos que de fato deixarão de existir, mas outros vários empregos surgirão. Então, a gente vê já, né, em estudos, inclusive, quando a gente vê o estudo da ONU, né, falando sobre empregos, a gente fala sobre essa transformação. E é nisso que eu acredito, tá? Eu acredito que a gente vai viver uma nova era. É algo muito parecido com como aconteceu... Bom, é melhor, não que seja muito parecido, mas a gente viveu, pelo menos eu, né, a minha geração viveu por isso quando a gente falou da internet, né? A internet transformou muito a nossa maneira de trabalhar, né? Foi um marco importante. E agora a gente terá, né, estamos agora nesse outro marco de IA, né, que transforma novamente, né, as nossas vidas, os nossos trabalhos, a maneira como nós consumimos as coisas, e enfim, né? Então, temos que estar atentos, temos que nos desenvolver, e é isso. Não é para se desesperar, né, mas é importante aqui saber o que está acontecendo. Agora estou mais calminha, então não preciso ficar preocupada. Nem eu, nem preocupada. meu time. Não, porque às vezes tem gente que fala, gente, eu não sei como é que eu vou conseguir contratar, não sei como é que eu vou conseguir trabalhar. Mas tá, não tem nada disso. Vamos ficar em paz. Eu acho que não dá para ficar só em paz. Temos que agir, né, Fabi? Acho que é ação, né? É importante aqui a inovação, né? E é agir com algo novo, mas tendo ação.
Ação. De fato, pensando o que pode ser feito de maneira diferente. É claro que os questionamentos estão acontecendo em todas as empresas, então como é que eu posso ser mais produtivo, como é que eu posso ser mais eficiente, mas isso passa por pessoas, então criatividade passa por pessoas, então continuamos sendo muito importantes, né, para todas as empresas. Talvez mude a função, tá? Mas a importância continua existindo. Olha, o papo com a nossa maravilhosa aqui, expert, guru Ana Paula, tá ótimo, mas agora eu tenho um recado para você. Você tem medo de caminhar sozinha pelas ruas? Eu e muitas mulheres também já nos sentimos assim. Por isso, em 2022, a TIM e o Mulheres Positivas criaram o Caminho Delas, uma funcionalidade de geolocalização no app Mulheres Positivas que mostra rotas seguras nas cidades. Com essa e outras iniciativas, a TIM atua diariamente para construir uma sociedade mais justa e segura para todas nós. E demos mais um passo. Agora, as lojas da TIM são locais seguros para você, mulher que passa por situações de violência. Baixe o app do Mulheres Positivas e conheça o caminho delas. TIM, imagine as possibilidades. E o Mulheres Positivas faz um rápido intervalo e volta já já, não sai daí. E estamos de volta com Mulheres Positivas, com a Ana Paula Prado, que está dando um show aqui, falando sobre empregabilidade, sobre a próxima geração, sobre como conseguir um emprego. E vamos começar aqui o segundo bloco falando sobre estágios. Então, a gente estava debatendo aqui que nós temos um dado muito importante, muito expressivo, que o número de estagiários contratados no último ano aumentou 36%, então um ganho super expressivo. Ou seja, a nova geração parece que está interessada em trabalhar, o que vai contra alguns pensadores atuais, como o Simon Sinek, que diz que essa nova geração não quer trabalhar, ou melhor, que essa nova geração normalmente acaba pedindo demissão, fica um pouquinho no trabalho, depois não quer, pensa mais na qualidade de vida, na qualidade da saúde, então pede demissão, não se sente responsável pelo que está fazendo, quer um trabalho com purpose, com propósito. Tem essas teorias, né, dessa nova geração. Então eu queria a sua opinião, Ana Paula, o que você acha? Como que você consegue analisar o pensamento do Simon Sinek, que é um pensamento atual de muitos pensadores que dizem que a nova geração não está disposta a trabalhar, versus esse índice que mostra que não parece que é verdade, né? Se você tem um ganho em 36% no número de estagiários contratados, me parece que vai contra o que ele pensa. Então, qual a sua opinião? Não necessariamente essas pessoas não querem trabalhar. Eu acho que é aí que está o ponto, né? Você ter um melhor equilíbrio, né, entre a sua vida pessoal e a sua vida no trabalho, não significa que você não quer trabalhar. Você ficar menos tempo no trabalho não significa que você não queira trabalhar. Então, acho que a relação de trabalho mudou bastante, né? E acho que são sempre esses conflitos geracionais, né, que nós vemos. Então, conforme surge uma nova geração, naturalmente surgem os conflitos, né, e surgem também as inquietudes e as desconfianças, enfim, né, o novo. Tá? Mas é um novo comportamento e a gente tem que entender esse novo comportamento. Sim, eles querem trabalhar, mas, né, eles têm algumas questões ali, o que eles topam e o que eles não topam. Né? E acho que acaba sendo um ensinamento para todos. Né? Então, você ter um melhor equilíbrio, você querer conhecer outras áreas, porque eles se arriscam muito mais. Então, as pessoas elas ficam, de fato, menos tempo no trabalho, elas querem um propósito. Né? Então, são questões bastante interessantes que eu tendo a olhar, né, de uma maneira que, poxa, é diferente, né? Algo a gente tem para aprender aí, né? Então, eu vejo que a gente ganha muito. E, de fato, né? E são pessoas que querem trabalhar, não é à toa que aumentou, né, o número de vagas e aumentou o número de pessoas contratadas. E na verdade, é o futuro, né, das organizações. Então, teremos cada vez mais, né, a geração nova fazendo parte dos nossos quadros de colaboradores. Né? Então, isso faz parte e acho que fica a nossa demanda ali como empresa, né, de entendermos qual que é esse novo comportamento e nos adaptarmos. Né? Então, entendermos e nos adaptarmos e falarmos mais sobre, né, entendermos qual que é o propósito, quais são os benefícios que fazem sentido e assim por diante. Né? Então, há essa atração aí desses profissionais que precisamos trabalhar. Me passa pela cabeça se, de repente, esses estagiários não estão sendo contratados porque, como eles são uma geração mais propensa, ou mais próxima do digital, eles têm mais facilidade de trabalhar com inteligência artificial. E, por exemplo, eu não entendo muito de inteligência artificial e meu filho, que é pequeno, entende mais do que eu. Não sei se tem uma história também
das tendências atuais e talvez é mais barato e mais interessante você ter um estagiário que também tem o outro lado da moeda, né? Que você consegue criar aí um problema para os colaboradores mais velhos, que eles acabam, que daí a gente entra no tema do etarismo. Exato. Nós estamos agora vivendo uma realidade que nunca vivemos, né? Nós temos 4 gerações dentro de uma empresa, né? Então, as empresas, elas estão vivendo esse momento que tem diversas gerações ali trabalhando, muitas vezes numa mesma área, né? Que as empresas estão contratando esses jovens porque são jovens que são digitais. Não acho que seja essa a equação, mas sim, eles são digitais, né? Eles já nasceram com o celular na mão, né? Então, são pessoas que elas têm uma vivência muito mais digital do que as demais gerações, que acaba contribuindo, sim, né? Para a gente pensar no perfil do consumidor atual e assim por diante. Então, eles têm muito a oferecer para as empresas, né? Como essas pessoas que hoje vivem dessa maneira, tá? Mas, hoje elas estão sendo contratadas para todas as áreas estão se digitalizando mais, então acho que aqui tem um mix, né? Então, de fato, essas pessoas trazem, né, uma novidade para as empresas, como sempre, né, os estagiários, eles têm esse papel de trazer as novidades, enfim, mas as empresas, elas também estão desenvolvendo seus colaboradores para essa era digital, né? Então, as empresas estão preocupadas em desenvolver os colaboradores para que as empresas se perpetuem, né? Então, para que a empresa continue, para que a marca continue, ela também precisa ali pensar qual que é o quadro de colaboradores dela completo, né? Não só os estagiários. E agora vamos para a terceira idade, para o etarismo, né? Como é que funciona hoje na InfoJobs, na Cato, na Pandapé? As empresas, elas mostram uma preocupação em querer contratar um colaborador mais maduro ou não? Sim, tem diversos programas afirmativos, tá, de pessoas com 50 a mais. Tá? Então, hoje vemos muito mais essa iniciativa, né? Então, são profissionais que hoje são bem vistos, né? E hoje são buscados no mercado de trabalho. Poxa, Ana, não existe todo o preconceito? Continua existindo preconceito, eu acho que a gente tem muitas barreiras a serem ultrapassadas. Tem uma questão, né, de você supervalorizar um profissional que é mais jovem, né, e não valorizar um profissional que é mais velho, mas eu vejo que cada vez mais estamos mais conscientes em relação a isso e as empresas estão aproveitando melhor essa diversidade. Então, a diversidade, que é o que tanto a gente fala, né, que é sobre você ter mais criatividade, né, você ter pessoas diferentes atuando nas áreas, pontos de vista diferentes. Isso passa também por questões geracionais. Isso vai garantir mais criatividade, vai garantir mais resultado para a sua empresa. Então, tem muitos fatores positivos aí para a empresa, né? E, no final das contas, todos ganham, né? Nós como sociedade, as empresas como empresas e assim por diante. E falando de diversidade, para nós, mulheres, é um orgulho muito grande ter você como presidente. Há quantos anos você já é? Eu estou nessa cadeira há 4 anos, aproximadamente. Isso, né? Cadeira de CEO. Mas eu tive algumas cadeiras, né? Tive antes a cadeira de Country Manager e depois eu passei a CEO InfoJobs e agora CEO Red Arbor, né? Então, fui evoluindo. Mas que bom, né? De fato, eu tive essa consciência, né, de representatividade muito depois, né? Num primeiro momento, eu não tinha essa consciência e as pessoas começaram a me falar, né? As próprias colaboradores, poxa, que orgulho ter uma mulher aqui. E daí eu tomei, né, essa consciência e hoje eu atuo, né, com isso. Então, hoje nós temos um comitê de diretores que nós temos 50% mulheres, né? Isso faz muito sentido para a gente, porque, de novo, né, a diversidade, ela importa, a diversidade geracional, mas também, né, a diversidade ali, termos homens, mulheres dentro desse comitê, para mim importa e é algo que eu atuo, né, e que eu tenho uma ação ali dentro da empresa hoje. E o que você acha que você fez de diferente das outras mulheres para virar Ana Paula, CEO maravilhosa, poderosa? Maravilhosa, poderosa, daí já... Mas, assim, o que eu fiz diferente? Eu sempre fui, daí eu não acredito que seja uma questão de gênero, tá? É claro que o fato de eu ser muito curiosa, né? Então, eu sempre fui alguém que fui muito curiosa, eu sempre fui alguém que foi muito apaixonada por resultado, então eu busco sempre um resultado, eu sou muito questionadora, né? Sempre procuro fazer o melhor, né? E sempre trabalhei com risco. Então, acho que isso colaborou muito para que eu abraçasse as oportunidades. Então, eu tive, sim, muitas oportunidades ofertadas durante a minha carreira e eu fui abraçando cada uma delas, né? Então, vejo Quando eu falava, quer ir lá? Você falava, quero? Vou.
Vou, né? Então, acho que essa é a diferença, né? Nem sempre a gente quer, né, trabalhar no risco. E faz parte, muitas vezes. Então, às vezes, a oportunidade, ela vem com risco, né? Ela não vem no momento em que você com mais estabilidade, muito pelo contrário, né? A oportunidade, ela vem no momento em que você não vai ter a estabilidade, né? E eu fui ali aceitando isso, né? E foi dando certo, os resultados, eles foram vindo, né? E eu fui crescendo por isso, né? E vejo que é importante. E acho que para nós, como mulheres, né, tem muito uma questão ali da insegurança, né? Então, tem alguns pontos que pesam muito, né? Então, somos perfeccionistas, somos inseguras, né? Não estou falando sobre todas, mas a gente sabe que existe uma grande parcela ainda de mulheres que tem esse comportamento, inclusive eu tenho esse comportamento muitas vezes, e aí a gente tem que, né, ter sempre uma reflexão, né, e entender, qual que é o próximo passo, o que eu preciso fazer para esse próximo passo, ser intencional, né, e tentar, né, tirar todos esses fantasmas aí da frente. E daí, quando aparecia a oportunidade, te dava medo, o que passava pela sua cabeça? Aí eu vou mesmo assim e eu vou me virar nos 30? Eu sou muito consciente, assim, então e prática. Então, assim, o que é o pior que pode acontecer? Então, eu sempre trabalhei com o pior cenário. Então, no final das contas, quando você trabalha com o pior cenário, né, então, conforme você vai tendo resultado, é um baita lucro, né? Então, eu sempre fui mais catastrófica, né, entendendo qual era o pior cenário. E, esse pior cenário faz sentido se acontecer? Faz. Minimamente eu aprendi. Então, vamos lá, né? Foi uma experiência. Nunca aconteceu o pior cenário, então eu sempre me preparei para ele, mas nunca aconteceu. E acabou que foi dando certo. Aprendi muito na jornada, eu acho que eu não vou falar que só acertei, muito pelo contrário, errei, mas também foi um processo de autoconhecimento, entender que o erro faz parte do aprendizado, né? Então, a maturidade ajuda muito, né? Então, a maturidade fez a gente entender cada uma, e fez eu me entender e fez com que eu entendesse que cada um desses passos, eles foram importantes. Então, antes com muito mais ansiedade, hoje com menos ansiedade, enfim. Então, foi uma jornada, né? E eu aproveitei muito bem essa jornada. Porque outro dia dei muita risada, falaram aqui exatamente onde você está sentada, no quentinho, gostosinho, você nunca vai conseguir crescer na sua carreira, né? Então, tem que arriscar, tem que ir com medo mesmo. Exato, exato. E assim, o novo nunca é o quentinho gostosinho, né? E você fazer uma atividade nova é risco, né? É risco, é aprendizado, é exposição. Então, você topar tudo isso te tira, né, dessa zona de conforto, mas é o que vai, né, gerar uma visibilidade, exatamente, levar para um outro nível. Tá? E algum aprendizado que te ajudou muito, que você pode dividir conosco, até eu também quero saber, para eu crescer na minha carreira? Crescimento na carreira? Então, acho que topar desafios é um deles. Topar desafio é importante, tá? Lembrar que isso é só um trabalho, né? Então, eu tinha um ex-gestor que me falava muito isso. Eu ficava super preocupada, poxa, isso não aconteceu, ou isso não aconteceu da maneira como eu gostaria, ou eu deveria ter feito de uma outra forma. E ele fala assim, Ana, calma, né? Respira, né? Isso é só um trabalho. Como é que você pode fazer diferente? Então, aprender com os erros também. Aprender com os erros, né? E você ter calma, né, em relação aos erros, né? Então, ter calma e aplicar de uma outra maneira de uma próxima vez. Então, não vejo surtar que quando você erra. Exatamente. É que eu sou super acelerada, né? Então, tive que aprender, né, como lidar, né, com essa minha velocidade versus, né, a realidade, que é muito diferente, né? Então, foi uma construção. Mas vejo que topar as oportunidades, aceitar os desafios, entender que, ora, teremos sucesso, ora, não teremos sucesso, faz parte e é uma jornada. Acho que isso contribuiu muito. Uma é mensagem, o que eu lembro agora. Uma mensagem para quem está te ouvindo, te assistindo, e depois um livro, um filme e uma mulher que você admira, por favor. A mensagem eu vou levar para a empregabilidade. Bora lá. Certo? Então, acho que quem está buscando emprego, então nós sabemos que tem muita gente que assiste aqui a gente, que está buscando trabalho, né? Então,
É muito importante que você esteja conectado com ofertas que fazem sentido para a sua carreira, seja o momento que você está buscando um emprego melhor na sua área de atuação ou você está buscando uma mudança, né, profissional, ali uma transição de carreira. Importante que você esteja atualizado, que você tenha os seus dados atualizados em sites como InfoJobs, aplicativos InfoJobs, Cato, enfim, muito relevante aí para que você seja encontrado, você se aplique às ofertas, né, que você tenha um currículo consistente. Currículo consistente é um currículo verdadeiro, né, que você tenha as informações ali que de fato aconteceram, né, e tire todas as suas dúvidas. Hoje nós temos blog, enfim, que podem te ajudar nesse momento de transição, redes sociais, enfim. Então, acho que é essa a dica que eu dou para nos seguir nas redes sociais e para terem seus currículos atualizados sempre, porque as oportunidades sempre podem surgir. E fotos condizentes também, né? Outro dia vieram pedir um emprego pra gente, a foto era ela com a avó. Um amor, a vozinha, mas não, tem que ser a foto dela, né? Não a foto dela com a avó. É, o profissional, só se a avó também estiver procurando um emprego, que não tem problema. Pode também se cadastrar no Mulheres Positivas. Um livro, um filme, uma mulher que você admira. Vamos lá, eu fiquei pensando porque a gente já fez essa rodada antes. Verdade, então, há 4 anos atrás. Exatamente, 4 anos atrás fizemos essa rodada, mas da outra vez eu falei Malala, e eu sou uma pessoa que é bastante diversa, tá? E agora eu vou falar sobre a Rita Lee. Rita Lee é uma mulher, eu fiz agora, né, recentemente, eu fui a um espetáculo que fala sobre a vida dela e ela é uma mulher muito à frente, né, do momento em que ela viveu. Acho que ela rompeu muitas barreiras. Nós ainda temos muitas barreiras, né, mas o momento dela foi bastante complexo. Então, alguém que esteve sempre à frente, alguém que sempre pensou em futuro, alguém que sempre falou sobre apoiar mulheres, né, que nunca se sentiu incomodada por um cenário masculino. Enfim, é uma mulher muito potente, tá? Então, vejo que Rita Lee fez muita diferença para a nossa história e por isso que eu trago ela dessa vez. Um filme, eu fiquei pensando, outra vez eu trouxe o Extraordinário e agora eu vou trazer Os Olhos que Condenam, que é um filme na verdade é uma série da Netflix que fala sobre jovens, né, meninos jovens que eles foram condenados por praticarem um crime e no final das contas foi uma questão de racismo mesmo. E não é só sobre isso, e não que isso não seja muito relevante nesse filme, porque é, de fato, o ponto alto ali do filme, uma reflexão muito importante para a gente, mas ver as mães, né, deles apoiando, né, em todo esse momento, porque eles ficaram presos por anos, tá, Fabi? Então, foi bem intenso, e as mães ali, elas sempre acreditando, sempre defendendo os filhos dentro daquele cenário, é algo bem surpreendente. Eu me coloquei no lugar delas muitas vezes enquanto eu assistia a série. E para fechar, um livro maravilhoso para a gente ler e pensar em você, Ana Paula. Para pensar em mim, pensar em poxa, você. Que responsabilidade. Mas eu li recentemente um livro que é um best-seller japonês. Eu fiquei pensando o que trazer, mas é a coragem de não agradar. Eu acho que nós, como mulheres, nós temos muito essa questão, né, de agradarmos a todos. E ele fala sobre essência, né, ele fala sobre simplicidade. É um livro muito bacana que eu recomendo aí a todas e todos. Maravilhosa. Ana Paula Prado, muito obrigada. Você arrasa, viu? Obrigada, Fabi, pelo convite. Foi incrível, como sempre. Obrigada. E o Mulheres Positivas de hoje fica por aqui. E eu conversei com a Ana Paula Prado, CEO da Redarbro Brasil. Lembrando que você pode rever essa e outras entrevistas no nosso canal do YouTube. E a gente se vê na próxima semana com mais uma Mulher Positiva. Até lá!